A paz, meus queridos irmãos. Estamos iniciando mais um trimestre das lições CPAD. A lição bíblica desse trimestre, que vai de janeiro a março, abordaremos o tema A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Lição de fundamental importância para nós nestes últimos dias. Bem, a primeira lição trataremos de Adão, o primeiro homem, que será ministrado no dia 5 de janeiro de 2020. Pretendo dar alguns subsídios para os irmãos que venham a contribuir nas suas aulas, tanto para aqueles que são professores, quanto para os alunos que gostam de estudar a palavra de Deus. O nosso textuário nos diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Gênesis 1, 26. A verdade prática, irmão, que também vai nos falar uma verdade muito fundamental. Vamos lá, verdade prática. O homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Então temos lido aqui o textuário, a verdade prática. Agora vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 1 ao 8. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Bem, acabamos de ler a lição bíblica em classe e adentramos na lição, cujo tema é Adão, o primeiro homem. E para tentarmos alcançar a compreensão adequada de si mesmo, ainda é um dos maiores problemas filosóficos para o homem. Ou seja, o homem tenta alcançar a compreensão de si mesmo. Daí a importância sempre atual do desafio contido na máxima. Observe a máxima que está escrita no Templo de Delfos, que serviu de base filosófica moral de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, diante disto surgem algumas perguntas importantes da vida, que são a origem, ou seja, de onde viemos, identidade, quem somos, também tem um propósito, por que estamos aqui, moralidade, como devemos viver, destino, para onde vamos. E todas essas perguntas é as quais pretendemos responder neste trimestre que se inicia nesta primeira lição. Pois bem, amados, neste trimestre vamos estudar uma área da teologia sistemática reconhecida como a doutrina do homem, ou seja, nós estudaremos a antropologia na visão bíblica, a antropologia na concepção bíblica. Então, a doutrina que a gente vai estudar é de fundamental importância nos nossos dias, porque ela vai responder questões cruciais relativas à vida cristã. Especificamente quando nós tratamos nos nossos embates diários, porque queremos ou não, nos debatemos diariamente com pessoas que têm tendências evolucionistas, pessoas materialistas, pessoas que creem ali no existencialismo acima de tudo, todos aqueles que têm uma visão contrária à nossa. E essas cosmovisões que existem nos dias atuais vêm nos atacar de forma a colocar em xeque a nossa fé. Então, nos debrucemos nessa lição para aprendermos um pouco mais. E também, irmão, dentro dessa teologia sistemática, é a doutrina bíblica do homem, como eu falei, é conhecida como antropologia, que em grego significa o estudo do homem, literalmente significa o estudo do homem. E nós iremos estudar neste trimestre esse tema de bastante valia para nós, a antropologia bíblica, a origem da humanidade.
E como definição para isso, como eu falei agora há pouco, a definição está na palavra antropologia, que é junção de duas palavras, antropos, que significa homem, logia, estudo, então vem estudo do homem. Então nós iremos estudar o homem numa perspectiva bíblica. E bem, a gente definiu a palavra antropologia, que a gente estuda dentro, e o fundamento principal que nós iremos estudar vai se encontrar na Bíblia. É óbvio que a Bíblia vai ser o nosso fundamento. E como objetivo, nós temos alguns objetivos a ser alcançado nesta lição, dentro deste trimestre, porque no caso esse primeiro ponto está fazendo a introdução de todas as lições. Bem, eu vou usar as palavras do Claudionor de Andrade, do pastor Claudionor de Andrade, que nos diz: o objetivo da antropologia genuinamente bíblica não é propor enigmas, mas responder às perguntas que o ser humano, desde a sua expulsão do Éden, não cessa de formular. Que perguntas são essas? Ele fala: quem sou eu? De onde vim? O que represento? Qual a minha missão? E para onde vou? Existe realmente um ser supremo a quem eu devo prestar contas de meus atos? Estes são os objetivos que eu tenho que alcançar nesse trimestre. Ou seja, eu tenho que chegar no alvo. E o meu objetivo é esse: responder estas perguntas que, ao longo dos anos, vem atormentando a vida do ser humano. Bem, vamos entrar agora no segundo ponto, que fala da criação dos céus e da terra. O autor da lição bíblica fala que Deus criou primeiro os céus, a terra e tudo que nele há. Exatamente, criou tudo que nele há. Mas eu quero trazer esses dois pontos, irmão, sobre a criação dos céus e da terra e a criação dos anjos, que foi tudo que Deus criou de maneira inigualável e de sabedoria tremenda. Como os irmãos estão vendo na figura aí, eu vou trazer isso numa perspectiva científica. Eu não estou querendo aqui diminuir nem menosprezar a criação de Deus, porque eu acredito que o Big Bang, que aconteceu há um tempo atrás, teve Deus como grande propulsor. E esta é a pergunta que atormenta o cientista, porque antes eles acreditavam, inclusive até Albert Einstein, antes dele criar sua teoria da relatividade, ele cria que o universo sempre existiu. O universo sempre existiu e era infinito. Mas a teoria do Big Bang, que foi formulada por muitos cientistas, e hoje nós temos algumas leis físicas e algumas descobertas que mostram que o Big Bang de fato aconteceu, porque existem vestígios dele ao longo dos séculos. E esses vestígios foram descobertos, assim como a expansão, o universo está em expansão, existe a radiação daquela grande explosão, e tudo isso nos leva a crer que Deus foi o agente propulsor, Deus que criou tudo. E observe, Deus criou tudo do nada, do nada, Deus criou tudo do nada. Por isso a teoria do Big Bang, ela não está em desacordo com o criacionismo bíblico, mas sim ela está apenas mostrando que de fato o Big Bang aconteceu e teve um agente propulsor que foi Deus. Isso que eles não conseguem explicar. Quem foi o agente propulsor do Big Bang? Quem causou aquela grande explosão? Conquanto, irmão, eu não vejo dificuldade de compreender que aquele evento cataclismo ali do Big Bang teve Deus como grande propulsor. E iremos mostrar aqui, vou mostrar de maneira rápida aqui, um acrônimo da palavra SURGE, SURGE, e essas iniciais vão mostrar alguns fatos que aconteceram durante os anos e veio descoberto pelos cientistas, e um deles é Albert Einstein com a sua teoria geral da relatividade, que mostra que de fato o universo é finito, o universo teve um início, o universo está em expansão, e tudo isso leva a crer que teve um projetor por trás disso. Não foi do acaso, não foi do nada, mas sim um propulsor, o grandioso Deus ao qual nós servimos. Ele sim foi o agente propulsor. É difícil falar desse assunto porque você normalmente não vê ninguém falar disso na igreja. Quando fala de teoria do Big Bang, já vem falar de evolucionismo, que você está puxando lá do ateísmo, mas não. Eu uso as palavras de Albert Einstein, que ele falou: a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Eu levo essa máxima para a nossa aula de hoje, neste ponto, que eu vou tomar bastante tempo nesse ponto, porque é um ponto de interesse e de relevância fundamental para nós termos bases, para nos
sabermos argumentar de forma sólida e compatível com a palavra de Deus e levando em conta também alguns aspectos positivos da ciência. Porque é óbvio, a teoria do Big Bang é uma teoria que não pode ser provada, ela não passou pelo método científico. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O método científico é aquilo que você experimenta e consegue demonstrar o fato. O Big Bang não tem como você demonstrar, aconteceu há milhares de anos e nós temos os seus vestígios no universo, na Terra. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos. Então temos que no Big Bang ali deu origem a tudo isso. O Big Bang deu origem ao quê? Quando Deus fez aquela grande explosão, que eu creio que foi naquele momento que Deus disse, haja luz. Houve aquela grande explosão. Nem naquele momento, até antes, que Deus criou tudo. Foi uma grande explosão que teve, com certeza. Não foi algo meramente... Deus disse, aparece o céu, aparece a terra, aparece isso. Será que foi assim no silêncio? Não, foi um evento cataclismo. Teve muitas explosões ali, creio que explosões tremendamente nucleares para dar origem a tudo isso que está na nossa volta. Tantas galáxias, tanto universo, estrelas, planetas, tudo Deus criou pelo poder da sua palavra. E o interessante ainda mais é do nada. Do nada. Deus criou tudo do nada, porque a própria palavra de Deus diz, ele traz existência aquilo que não existe como se existisse. Ele que trouxe tudo à existência. Então assim, vamos nos debruçar diante desse assunto interessantíssimo, que naquele momento quando houve aquela grande explosão, Deus ali criou o tempo, o espaço, a matéria e a energia. Esses 4 itens foram criados ali, naquele exato momento. Deus criou tudo, do nada. Criou tudo do nada, daquele único ponto. E nós vamos usar o acrônimo, como eu falei anteriormente, o acrônimo SUGE, para mostrar alguns fatos científicos e outras descobertas que aconteceram ao longo dos anos para vermos a veracidade do... que a teoria do Big Bang não minimiza a nossa fé, nem diminui Deus, mas sim entra em conformidade com o que cremos e naquilo que acreditamos, que Deus criou tudo e Deus fez tudo. O universo teve um início. O universo não é infinito, o universo é finito, ele teve um início. E ele está caminhando para o fim, como nós vamos mostrar nesses pontos mais à frente. Vou tomar um pouquinho de tempo dos irmãos, mas fiquem ouvindo atentamente, irmão, que vai ser subsídios importantíssimos para as suas aulas. E este acrônimo que eu estou tirando aqui é de um livro que tem por nome Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, de Norman Gelius e Frank Turek. Vamos dar início então ao acrônimo SUGE. Vamos começar pela letra S. A letra S nos remete à segunda lei da termodinâmica. A termodinâmica é um estudo da matéria e da energia, irmão. E entre outras áreas, na segunda lei afirma que o universo está ficando sem energia utilizável. A cada momento que passa, a quantidade de energia utilizável está ficando menor. Ou seja, isso leva os cientistas a óbvia conclusão de que um dia toda a energia terá se esgotado e o universo morrerá. Então você pode dizer, e daí? De que maneira isso prova que o universo teve um começo? Porque nós estamos querendo mostrar aqui que o universo teve um início. E se teve um início, ele não é eterno. Ele teve um criador, teve um projetor. E não foi o acaso não, foi Deus. Bem, vamos enxergar as coisas da seguinte maneira. A primeira lei da termodinâmica afirma que a quantidade de energia no universo é constante. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer? Que o universo possui apenas uma quantidade finita de energia. Algo muito semelhante ao fato de o seu carro ter uma quantidade finita de combustível. Vamos dar um exemplo simples aqui para absorvermos a primeira lei e a segunda lei da termodinâmica. Se o seu carro tem uma quantidade finita de combustível, a primeira lei ela tem uma quantidade finita de combustível e ele está consumindo combustível durante todo o tempo em que está se movimentando, isso é a segunda lei, a energia, o combustível está se acabando. Seu carro, imagina agora, seu carro estaria andando agora, se você tivesse ligado a ignição a um tempo infinitamente distante, será que ele estaria funcionando? Não, é claro que não, ele estaria sem combustível agora. Da mesma maneira, o universo estaria sem energia agora se estivesse funcionando desde toda a eternidade passada. Mas aqui estamos nós. As luzes ainda estão acesas, o que significa dizer que o universo deve ter começado em algum tempo no passado finito,
Ou seja, o universo não eterno teve um começo. Até a própria eternidade foi criada por Deus. Isto não causa um bug na nossa mente, porque nós não temos ideia da eternidade. Nós falamos, Deus é eterno. Mas a Bíblia, a palavra de Deus fala, lá em Isaías, que Deus é o Pai da eternidade. Ele criou, o próprio Deus criou a eternidade. Ele é um ser atemporal. Ele é um ser não causado. E tudo isso nos leva a crer que foi Deus o projetou. Bem, esse foi o S. Então vamos agora para o U. O que significa o U desse acrônimo sujo? Falamos do S, agora vamos falar do U. O U nos remete a U de universo. O universo está em expansão. As boas teorias científicas são aquelas capazes de predizer fenômenos que ainda não foram observados. Entendo o que eu estou dizendo. E teve um astrônomo que teve até um telescópio espacial que foi em homenagem ao seu nome, o telescópio Hubble. Então esse astrônomo, Eduardo Hubble, ele confirmou que o universo estava em expansão. Ele confirmou isso. Este universo está em expansão. E esta é a segunda linha de comprovação científica de que o universo teve um começo. Se ele está se expandindo é porque ele teve um início. Agora, de que maneira podemos provar, por sua expansão, que o universo teve um começo? Vamos lá. Pense da seguinte maneira. Se pudéssemos assistir a uma fita de vídeo da história do universo ao contrário, veríamos toda a matéria do universo retomando para o único ponto. Toda a matéria retornaria para o único ponto. Esse ponto não seria o tamanho de uma bola de basquete, não. Nem de uma bola de ping-pong, também não. É muito grande. Nem mesmo da cabeça de uma agulha, também não. É muito grande. Mas matematicamente e logicamente um ponto que é realmente nada. Isto é, sem matéria, sem tempo. Em outras palavras, era uma vez um nada e então, bum! Havia alguma coisa. O universo passou a existir por meio de uma explosão. E por essa razão que conhecemos esse fenômeno como Big Bang, que significa grande explosão. É importante compreender que o universo não está se expandindo para um lugar vazio. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui, que o universo está se expandindo para um lugar vazio. Mas o próprio espaço está em expansão. Porque, como eu falei, o universo, quando foi criado ali espaço, tempo, matéria e energia. Agora vamos para o segundo ponto, o terceiro ponto que fala do R. O R desse acrônimo que quer dizer radiação do Big Bang. É a terceira linha de comprovação científica de que o universo teve um início. Isso foi descoberto em 1965. Dois cientistas estavam em um laboratório em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e esses dois cientistas recebem o nome, seus irmãos quiserem, podem pesquisar na internet, é Arnold Penzias e Robert Wilson. Eles estavam ali e viu que tinha uma radiação que estava na sua antena. E eles subiram ao telhado lá em cima e limparam a antena pensando que era dejeto de pombo. Mas quando eles desceram e entraram dentro do laboratório, descobriram que a radiação estava lá ainda. E o mais incrível, ela vinha de todas as direções. E aquilo que eles descobriram lá transformou-se em uma das mais incríveis descobertas do século passado. Eles chegaram a ganhar o prêmio Nobel. Para você ver a importância dessa descoberta, dessa radiação que está no universo. Esses dois cientistas descobriram o brilho avermelhado da explosão daquela bola de fogo do Big Bang, tecnicamente conhecida como radiação cósmica de fundo. Os irmãos também, se tiverem tempo e quiserem se aprofundar um pouco mais no assunto, pesquise lá, radiação cósmica de fundo. Este brilho é realmente luz e calor emanados de uma explosão inicial. A luz não é mais visível, porque o seu comprimento de onda foi esticado pela expansão do universo para um tamanho um pouco menor do que aquele que é produzido por um forno de micro-ondas. Mas o calor ainda pode ser detectado, irmão. Então nós temos o que? Já estudamos três itens desse acrônimo SUGE. O S nos remete à segunda lei da termodinâmica, que o universo está se esgotando, a energia está se acabando, se definhando, o universo está acabando, está passando, perdendo suas energias. O U é o universo expansão, o R radiação, e agora vamos para o G. O G nos remete a galáxias, ou seja, semente de grandes galáxias. Foi descoberto, como eu falei, que o universo está em expansão, e este brilho de sua radiação, que foi descoberto no nosso R radiação, os cientistas voltaram a atenção para outra previsão que confirmaria o Big Bang.
Ou seja, se o Big Bang realmente aconteceu, os cientistas acreditavam que deveria haver pequenas oscilações ou ondulações na temperatura da radiação cósmica de fundo, que Penzias e Wilson tinham descoberto, que eu falei anteriormente, que descobriram essa radiação cósmica de fundo. Essas ondulações de temperatura permitiriam que a matéria se reunisse em galáxias por meio da atração gravitacional. Se isso fosse descoberto, eles aceitariam a quarta linha da comprovação científica de que o universo teve um início. Por incrível que pareça, em 1989 foi intensificada a busca por essas ondulações e a NASA lançou um satélite de 200 milhões de dólares. Esse satélite é chamado satélite COBE, C-O-B-E, levando equipamentos extremamente sensíveis para o universo, foi capaz de ver se essas oscilações realmente existiam na radiação de fundo e quão precisas elas eram. O líder do projeto anunciou as descobertas do COBE 3 anos após. 3 anos após, em 1992, ele começou a falar. E ele disse uma frase incrível. Ele falou: se você é religioso, então é como estar olhando para Deus. Porque foi uma descoberta extremamente importante no mundo científico e mostrou, mais uma vez, que de fato teve a grande explosão. O universo teve um início. E isso é extraordinariamente, porque o universo está em sintonia. Tudo isso está em sintonia. Ou seja, é uma precisão tremenda. Essas oscilações são tão exatas, que a precisão dela é 1 sobre 100 mil. 1 sobre 100 mil. Ou seja, isso é como o Smonte falou, chamou de marcas mecânicas da criação do universo e expressões digitais do Criador. Ou seja, está numa sintonia tão tremenda, que se mudar um pontinho, qualquer coisinha ali, o universo todo desmoronaria. É interessantíssimo isso. Então chegamos à quarta evidência científica desse acrônimo SURGE. Passamos pelo S, passamos pelo U, passamos pelo R, passamos pelo G, que remete à galáxia, semente grande galáxia, e vamos para o E, que é a teoria da relatividade de Einstein. O próprio Einstein acreditava que o universo era infinito, que o universo não teve início. Porém, a sua teoria da relatividade veio a mostrar que de fato o universo teve um início. Ela teve um início, ou seja, a expansão do universo, a radiação posterior à explosão e as grandes sementes das galáxias que foram precisamente criadas para permitir que o universo se formasse e que tivesse o estado atual. Tudo isso nos mostra. A teoria em si foi comprovada até 5 casas decimais, irmão. Exige um início absoluto para tempo, espaço e matéria. Resumindo a teoria da relatividade de Einstein, o que é que ela mostra? Vamos lá, anote aí, irmão. Ela mostra que tempo, espaço e matéria estão correlacionados, ou seja, são independentes. Você nunca pode ter um sem os outros. Ou seja, a teoria de Einstein veio mostrar aquilo que eu falei no início, que na grande explosão do Big Bang, como eu tenho falado nesta aula, Deus criou ali o tempo, a matéria, o espaço e a energia. Tudo foi obra criadora de Deus. Deus criou tudo. E com isto, nós terminamos esses poucos pontos. Se os irmãos quiserem se aprofundar mais e tiverem interesse, isso que eu estou falando aqui está tudo no livro do Norman Geisler e Frank Turek, que tem por nome Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Também tem um livro dele, Fundamentos Inabaláveis, de Norman Geisler. São um livro de extrema importância para termos em nossa cabeceira, irmão. São livros que nos vai mostrar um outro lado, vai mostrar ali que a ciência ela tem compatibilidade com o que nós falamos, irmão. A Bíblia está ali e a ciência também está. Existe coisa que nem a Bíblia nem a ciência podem nos mostrar, mas se nós conciliarmos uma com a outra, chegaremos a um denominador comum. E o denominador comum que eu quero que os irmãos entendam, que é pouco falado nas igrejas, é este: que de fato o Big Bang aconteceu
porém foi Deus o propulsor. Deus que criou. Criou o quê? Do nada, do nada. Ele trouxe à existência o que não existia. Ele trouxe tudo o que nós vemos, que nós percebemos do nada. Do nada. É interessante isso porque é uma harmonia tremenda, como eu falei aos irmãos. É uma harmonia, é uma lógica extraordinária. Que não tem como explicar isso. Não pode, eu não acredito que uma pessoa pode dizer que é do acaso que existe uma sintonia tremenda entre as galáxias, o universo. Sem por trás disso ter um projetor, um, um arquiteto infinitamente inteligente, um ser não causado, que Deus não teve causa, não teve origem, porque Ele é soberano. Então, irmão, tenhamos em mente isso. Deus criou tudo, Deus fez tudo. Então, nessa parte nós falamos da criação dos céus e, obviamente, da terra. Então, colocamos fim neste ponto e concluímos que a matéria foi criada do nada e esta matéria foi criada por Deus. E o interessante é que foi criada por Deus e não de Deus. Como tem uma visão aí que fala que Deus é tudo. Deus é o cachorro, Deus sou eu, Deus é o... Deus... Não. A matéria foi criada do nada e a matéria foi criada por Deus. Pois bem, falando isso, vamos entrar agora para falar um pouco dos anjos. Eu não vou falar muito dos anjos, sobre a criação dos anjos. O autor da lição é bem enfático quando ele fala a primeira coisa que Deus criou foram os céus e em seguida os anjos. E de fato foi. Porque lá em Jó, se você ler lá em Jó, versículo 38 do 6 ao 7, assim diz a palavra do Senhor. Sobre que estão fundadas suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva junto alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou seja, antes de Deus criar a terra, Ele criou os anjos. Deus criou os céus, anjos e depois terra. E o interessante disso é que a criação dos anjos, irmão, foi completa naquela ocasião. E nenhum outro anjo foi acrescentado depois ao seu número. Ela é completa. Eles não estão sujeitos à morte ou qualquer forma de extinção, porquanto eles não diminuem nem aumentam de número. Entendeu o que eu estou falando, irmão? Eles foram criados, tipo, se foi criado 1 milhão de anjos, existe hoje 1 milhão de anjos. Eles não são extintos, ele não é acrescentado, eles não se reproduzem. A quantidade que Deus criou foi completa naquela ocasião. Então, concluímos como que Deus criou os céus, anjos e posteriormente a terra. E terminamos esse tópico. E o terceiro ponto da lição, que é a criação de Adão, o primeiro ser humano. Neste ponto da lição está dividido em 3 subpontos. Primeiro, concílio da divindade sobre a criação do homem. Deus cria Adão, o primeiro ser humano, e o homem torna-se alma vivente. Bem, esse tópico gira em torno do versículo que se encontra em Gênesis. Gênesis 1, capítulo 26, que diz o seu início de façamos o homem a nossa imagem e a nossa conforme a nossa semelhança. Ou seja, tudo gira em torno desse façamos, que o autor da lição mostra que foi um concílio da Trindade. Mas se nós analisarmos o texto do ponto de vista exegético, não é possível afirmar que está se referindo à Trindade. Eu não estou dizendo aqui que a Trindade não existe. É óbvio que a Trindade existe. É uma revelação progressiva de Deus que foi concretizada ali no Novo Testamento, Nova Aliança. Vemos enfaticamente que a Trindade é uma realidade. Porém, aqui esse versículo, desse ponto de vista, quando a gente tem uma analisa de forma exegética o texto, não é possível ver que ele está se referindo à Trindade. Por isso surgem algumas interpretações desse texto, dessa palavra façamos. Existem 6, muitas. Existe uma que diz que Deus estava se falando com a sua criação, ou seja, está falando com a terra, com o mar, com o universo, com os pássaros. Outra versão diz que ele estava falando com os anjos, os seres que ele criou. Existem várias versões, desde a mitologia até a Trindade. Mas eu acho que talvez a mais plausível, eu digo acho porque é a visão que eu acredito, dessas 6 interpretações, eu acredito nessa, que é a mais plausível, a possibilidade mais plausível, que está indicando ali a plenitude e pluralidade na pessoa de Deus. Talvez Deus esteja se dirigindo ao seu espírito, provavelmente sim,
Porque a Bíblia diz lá em Gênesis 1:2 que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo ali, das águas, no versículo. Se você ler lá Gênesis 1:2, que Deus é triuno é um fato. Mas isso foi aguardado ser proclamado na revelação do Novo Testamento. Então eu acredito neste ponto, irmão. E para finalizar esse ponto, vou dar algumas dicas para os irmãos aqui, para falar do conselho da criação, qual eu estou no primeiro ponto. Ele falou o conselho da divindade sobre a criação. Aí eu trouxe esse ponto para os irmãos a ler. É óbvio que quando eu digo, porque a forma que Deus diz ali, façamos uma nossa imagem e semelhança, a palavra Deus ali está na forma pluralizada, Elohim, é na forma plural de Deus ali. Só que nós não podemos afirmar que está se referindo à Trindade. Também vemos ali a forma da criação, que nós não somos resultado de um longo processo e entediante processo evolucionário, não. Mas nós somos a coroa de um ato criativo de Deus, de maneira singela, mas verdadeira e literal. A Bíblia descreve essa nossa feitura. Ela descreve. E nós somos a coroa da criação. Lá em o Salmo 8, versículo 5 diz: Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Ou seja, nós somos criações de glória e de honra para Deus. Os anjos ainda são superiores que nós. Mas, embora nos haja criado menor que os anjos, não foi a este que o Senhor os coroou. Deus coroou você, Deus coroou a mim. Outro ponto que eu também acho importante salientar em sala de aula é que é óbvio que Adão foi o primeiro homem, segundo a Bíblia Sagrada, é o que cremos, que Deus criou o homem e Deus tornou o homem alma vivente. O homem é diferente dos animais, porque os animais também são alma vivente, porém eles não têm espírito, têm apenas alma. A alma saiu dele, eles morrem. E Deus criou o homem de uma forma tricotômica. Apesar que essa foi uma discussão de longos anos, é mais plausível acreditar na tricotomia. Por que eu falo isso? Porque cremos no arrebatamento, tanto os dicotômicos quanto os tricotômicos. Os dicotômicos afirmam que a alma e o espírito é a mesma coisa, é a mesma coisa. Já os tricotômicos dizem que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito. E Deus é o único que chega na divisão da alma e do espírito, como fala lá o autor dos Hebreus. Portanto, se os irmãos raciocinar comigo, pensar um pouquinho de um exemplo que colocar, arrebatamento de espírito. Deus arrebata o espírito. Existe passagem na Bíblia Sagrada que fala: e Deus me levou um espírito, e Deus me arrebatou. Deus arrebatou um espírito. Vamos lá. Se Deus arrebatou uma pessoa um espírito, o espírito saiu da pessoa. O dicotômico, como que o dicotômico explica aquele corpo permanecer vivo? Porque se a alma sair do corpo, o corpo morre. E o dicotômico diz que o espírito e a alma é uma coisa só. E se um sai, ficou só o corpo. Ficou sem involucro ali. Ele morreu, então ele morreu. A pessoa morreu e depois volta a viver. Por isso eu creio que seja mais plausível a tricotomia com relação ao aspecto da natureza do ser humano. O ser humano é composto de corpo, alma e espírito. E quando o homem foi feito alma vivente, quando Deus soprou em suas narizes ali, Deus transmitiu ao homem o fôlego da vida e ele foi feito alma vivente. Alma vivente. Deus passou ao homem alguns atributos comunicáveis ao homem. Tem atributos comunicáveis ao homem e tem atributos que não são comunicáveis ao homem. E Deus passou alguns atributos ali ao homem, como os atributos que morais, verdade absoluta. O homem tem um conceito de verdade absoluta dentro de si. O homem ama porque Deus amou. O homem tem sentimento porque Deus tem sentimento. Tem alguns atributos comunicáveis do Criador que foi passado ao homem, porém outras não. Outras pode ser a sua onipresença, a sua onipotência. Então, concluindo esse ponto, o homem foi feito alma vivente. Deus passou ali alguns atributos comunicáveis ao homem. E naquele momento, quando Deus fez o homem alma vivente, soprou em suas narinas o fôlego de vida, o homem passou a ter a capacidade de raciocinar diferente dos animais que vivem por instinto. Mas o homem não. O homem foi feito alma vivente. Ele é um ser tricotômico. Ele tem corpo, alma e espírito. O espírito veio de Deus. Quando Deus sobe sua narina, o homem é feito alma vivente. Porque o próprio texto bíblico nos fala que o primeiro homem
foi Adão. Era em carne, era em corpo. Mas o último homem, que é Cristo, é espírito vivificante. E é isso que nós almejamos. Um dia encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador, neste corpo transformado, com a nossa alma e o nosso espírito incorruptíveis, para morar com Cristo. Bem, dito isto, iremos entrar no último ponto, o qual eu não vou me detalhar muito no quarto ponto, porque já foi visto, se os irmãos perceberem, na lição que foi, a gente estudou Mordomia Cristã, vai falar da missão do homem lá na Terra. Aí fala bastante sobre isso. Eu só vou apenas citar aqui o que fala esse quarto ponto. Fala que o homem, a missão da Terra é glorificar a Deus, propagar a espécie e governar e administrar o planeta. Com isso, irmãos, chegamos ao fim desta lição. E peço aos irmãos aqui que se inscrevam no canal, coloquem lá suas dúvidas nos seus comentários, que assim na medida do possível eu vou respondendo. Compartilhe esse vídeo, compartilhem entre seus amigos, façam perguntas que eu vou ter o prazer de responder aos irmãos. Que seja bênção esse canal na sua vida e que venhamos a crescer na fé e que o Deus nos acrescente a nossa fé. Continue na paz.